Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete, estou trabalhando o componente de língua portuguesa e nessa unidade nós estamos falando, olha lá, sobre a nossa saúde e o ambiente hospitalar. Porque uma coisa está junto da outra, né? Em algum momento da nossa conversa nós já falamos que, por exemplo, quando eu estou com fome, eu vou ao restaurante, à lanchonete, né? Quando eu estou em busca de lazer, eu vou ao parque, à praça, ao playground, enfim, né? Ao cinema, ao shopping, enfim. Né? E quando eu estou com algum problema de saúde, eu vou ao médico. Algumas vezes esse médico está relacionado com o ambiente hospitalar, não porque eu vou estar internada, mas porque às vezes o consultório do médico fica lá. E claro, se eu precisar ficar internada, né, para ter um tratamento mais prolongado, é lá também que eu vou ficar, não é verdade? Temos falado sobre isso, falamos em outros momentos sobre o lixo hospitalar. Lembram? Em algum momento nós falamos sobre isso. Sobre o lixo hospitalar, que não pode ser descartado em qualquer lugar. Por quê? Porque ele é um lixo que contamina. Contamina o ambiente, contamina a pessoa que tem acesso a esse tipo de lixo. Né? Então não é bacana. Ele tem uma lixeira especial e um local especial para ser descartado. Então vamos ver o que será que o autor tem para nos falar hoje, ou qual é a proposta de atividade que ele nos faz hoje. Vamos ver? Então vamos lá, gente. Olha lá. Hoje o nosso autor ele continua falando então sobre palavras com J ou L. Em outro momento nós fizemos uma atividade que tinha a ver com material de apoio. Eu até vou voltar um pouquinho no material de apoio para a gente lembrar algumas palavras que nós já trabalhamos, né? Palavras com J e palavras com L. Vamos começar então a nossa aula de hoje lendo essas palavras? Vamos lá? Para a gente ampliar, né, o nosso vocabulário e também para a gente treinar a nossa leitura, tá? Olha lá, então aqui eu tenho as palavras que estão com a sílaba G, né? Olha lá, jegue, injeção e laje. Vejam que a sílaba G, ela aparece em diferentes posições. Vocês perceberam isso? Ela não está no começo, ou só no meio, ou só no final. Olha lá, eu tenho aqui no começo, eu tenho no meio da palavra e eu tenho no final da palavra. Vocês percebem isso? Lembram que nós já conversamos em outro momento que as letras, elas fazem isso, né? As letras, as sílabas, elas podem se repetir, mas em cada posição que eu coloco elas, o que acontece? Elas mudam o som da palavra, né? Eles mudam o som, mudam o sentido, formam outras palavras. Com a sílaba ju, por exemplo, né? Sílaba já, desculpa, olha lá. Coruja, jacaré, pijama. Com o gi, olha lá. Jipe, canjica, jiboia, judô, jujuba, caju. E também as palavras que têm a sílaba, a letra L, né? Por exemplo, com a sílaba lá. Laranja, mala, salada. Vejam que na palavra laranja, por exemplo, nós temos o lá, que é uma família que nós estamos trabalhando, e também temos o já. Então a laranja também poderia estar, por exemplo, lá no grupo da coruja, não poderia? Laranja, coruja, não poderia? Olha lá, né? Com o lo, cabelo, lobo, Carlota. No lê, elefante, leque, bule. E no lu, luva, aluno e lua. É claro que essas são só algumas palavras, né, que eu resolvi retomar hoje para a gente treinar essa nossa leitura, mas que existem muitas outras palavras que vão ter essas mesmas sílabas, ok? Muito que bem. Então vamos voltar lá para o nosso livro e aqui a gente vai continuar falando então do J e do L e vamos ter que completar as palavras. Em vários momentos nós já falamos
que às vezes algumas letras têm sons semelhantes. J e L não é o caso, né? Porque J é J, L, L, então são sons diferentes. Mas existem outras que têm sons muito parecidos. De qualquer maneira, para a gente completar, nós vamos tentar com J e com L para ver qual é que fica correto. Qual que é o som correto? Então, olha lá. Ardim. Eu digo jardim ou eu digo lardim? Jardim. Então, aqui eu vou completar com um J. Então, eu vou escrever aqui a palavra jardim. Certo? Embaixo do jardim, eu tenho aluda ou ajuda. O que eu falo? Eu falo aluda ou ajuda? Ajuda com J. Olha lá. Ajuda com J. Embaixo eu tenho lá. Eu falo laço ou eu digo jaço? Eu vou fazer um laço no meu cabelo ou eu vou fazer um jaço no meu cabelo? Um lá. Então eu vou usar o L. Olha lá. Laço. E aqui eu tenho um limão ou um gimão? Um limão. Limão. Agora vamos aqui para a segunda coluna de palavras. Olha lá. Eu tenho um bajão ou eu tenho um balão? Balão. Eu tenho justiça ou lustiça? Justiça. Então, com J. Olha lá. Eu falo sacola ou eu falo sacoja? Sacola. Olha lá. Com L. Eu digo leite ou eu digo jeite? Leite. Muito bem, gente. Tenho certeza que vocês estão ficando craques nessas palavras. E lá na nossa última coluna, que eu vou colocar aqui no meio, embaixo, tá bom? Vamos lá. Eu digo jornal ou eu digo lornal? Jo, né? Com J. Então, olha lá. Jornal. Eu digo lâmpada ou eu digo jâmpada? Lã, com L. Olha lá, então. Lâmpada. E eu falo lesma ou eu falo gesma? Lesma, também com L. E por fim, eu digo feijão ou eu digo feilão? Eu vou comer um prato de feijão ou um prato de feilão? Um prato de feijão. Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ler as palavras que nós formamos. Então, vamos lá, preciso da ajuda de vocês. Vamos lá? Então, vamos lá. Jardim. Ajuda. Laço. Limão. Junto comigo, hein, gente? Vamos fazer essa leitura junto com a professora. Olha lá. Balão. Justiça. Sacola. Leite. Viram quantas palavras? Agora vamos para a nossa última coluna. Olha lá. Jornal. Lâmpada. Lesma. Feijão. Viram? Então tem que prestar bastante atenção quando nós formos fazer exercícios assim para completar, porque às vezes, nesse caso até nem tanto, porque L e J não são palavras muito, letras com sons semelhantes, mas existem outras que o som é muito parecido e que a gente precisa repetir várias vezes a palavra para saber qual é a letra que eu devo usar, tá bom?
Seguindo um pouquinho ali abaixo, o nosso autor faz uma outra proposta de produção. Em um outro momento, ele propôs a produção de um cartaz de conscientização. Agora, ele vai propor para vocês a produção de um aviso. Vocês lembram que nós vimos um aviso nesta página aqui? Olha ali, ó. Tinha um aviso, né? Qual era o aviso? Jogue lixo na lixeira. Então, eu tenho lá a palavra aviso bem grande para chamar a atenção das pessoas que estão passando pelo local. Eu tenho a frase do que é para ser feito e eu tenho o desenho representando o que é para ser feito, tá bom? Então, vamos ver qual que é ali a proposta que o autor nos faz nesta atividade de produção. Vamos ver ali, espera aí um pouquinho, ali, ó. Vamos produzir. Nesse capítulo, você conheceu formas de sinalizar o ambiente hospitalar. Vimos isso em outros momentos, né? Como é que eu sinalizo o silêncio no ambiente hospitalar? Onde é que está a sala de vacinação? Onde é que é o espaço para curativos? As placas indicando que não se pode comer alimento que venha de fora, né? Do hospital. Vimos também avisos, né, principalmente o do silêncio que eu já tinha falado, mas em alguns lugares vocês vão ver que é manter o silêncio, outros têm uma plaquinha, por exemplo, do proibido falar alto, né, que é aquela carinha com aquele sonzinho saindo da boca. Então, a gente aprendeu vários símbolos que compõem o ambiente hospitalar e que trazem informações importantes, né, porque eles comunicam, os símbolos eles servem para comunicar. Converse com o professor e os colegas sobre outros avisos que poderiam ser úteis nesse ambiente, né? O que será que pode ser útil ter nesse ambiente de aviso? Que outros avisos, além do alimento, além do silêncio, que outros avisos poderiam ter? Um aviso poderia ser, né? Não mexa, né, em objetos do hospital, porque lembram que em algum momento a gente viu uma tirinha da Turma da Mônica, né? Que tem lá a Mônica e o Cascão mexendo na cama do hospital e o coitado do Cebolinha lá sentindo muita dor, né? Porque eles estavam brincando com a cama, né? Pode ter lá um aviso dizendo não toque nos equipamentos hospitalares, né? Porque é tão cheio de botão e de colorido que a gente quer logo colocar a mão. Mas será que pode? Será que é legal eu mexer naquilo que não me pertence e que está lá no hospital, né, para atender as pessoas que precisam daqueles equipamentos? Pode ser também isso, né? Pode ser um aviso assim, não entre, né, no consultório antes de ser chamado pelo médico. Eu não sei, você vai pensar aí o que você acha que é importante, que aviso poderia ter num hospital, além daqueles que a gente já conhece. E aí ele diz assim, ó, depois represente o seu aviso no espaço abaixo. Então daí ele te dá aqui o espaço, veja que ele já escreveu o aviso, então você vai ter que compor o quê? A frase, né, e o desenho. Tá certo, pessoal? Então, boa sorte nessa produção. Tenho certeza que vocês vão fazer bem rapidinho, porque vocês estão craques na produção de avisos, não é? De cartazes, enfim. E a gente se encontra num outro momento, tá bem? Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.